Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você 3 versículos da Bíblia que nos ensina muitas coisas e pode ser de muita utilidade para nós no nosso viver diário, na nossa vida. Na verdade, a palavra de Deus, ela não foi dada a nós para ficar fechada ou exposta em um móvel dentro da nossa casa, mas ela foi nos dada para que ela entre no nosso coração, mude a nossa vida, seja alimento para nós e seja força para o nosso espírito, mudando a nossa vida e dando uma razão de viver. Eu quero compartilhar com você o texto de Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, primeiramente. Diz assim, falando do Espírito, que foi dado a nós, no dia que nós cremos, fala assim, da mesma maneira também o Espírito nos assiste, ou seja, nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, não sabemos pedir, não sabemos formular corretamente para Deus as coisas. Mas o mesmo Espírito, diz aqui, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Agora, o versículo que vem na sequência é muito interessante, por quê? Porque primeiro fala que nós não sabemos orar como convém, que nós nem sabemos pedir direito. Mas esse Espírito que é em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E veja o versículo seguinte, falei, aquele que sonda, aquele que examina os corações, ou seja, esse Espírito, a parte de Deus que é em nós, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente, as nossas intenções, os nossos pensamentos, a nossa vontade, ele sonda, ele examina os nossos corações. E aquele que sonda os nossos corações sabe qual é a mente do Espírito. Então, o que está falando aqui? Que aquele que conhece profundamente eu e você também, ele também conhece a parte de Deus. Ele sabe qual que é o propósito de Deus, qual que é a intenção de Deus, qual que é o plano de Deus para a nossa vida. E fala que esse Espírito, então, ele sabendo dessas duas partes, ele intercede por nós. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então não é de acordo com a minha vontade, com a sua vontade, com aquilo que eu penso, de acordo com os meus planos. Mas a intercessão dele é uma intercessão da parte de Deus em nosso favor. Por isso não poderia ser de acordo com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com o nosso plano. Deus tem um plano na nossa vida, Deus tem um propósito na nossa vida, e esse Espírito que nós recebemos, ele quer fazer com que nós alcancemos e estejamos plenamente vinculados com Deus, inteiramente dentro do seu propósito, e por isso e para isso ele intercede por nós. Daí a grande necessidade de nós sempre exercitarmos nosso espírito, não apagarmos o espírito, conforme Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5, estar sempre voltados ao espírito, andando no espírito e vivendo no espírito. E para concluir, eu quero compartilhar com você Hebreus 4,16, que fala praticamente a mesma coisa, fala assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajudados, a fim de obtermos socorro em tempo oportuno. Então é isso que a palavra de Deus nos diz. Crer no Senhor, recebê-lo, não quer dizer que nós não vamos passar por problemas. Essa não é a garantia, mas a garantia é que nós sempre temos a quem recorrer. Por isso ele fala, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Porque Deus, ele quer nos ajudar, quer interceder por nós, ele quer nos dar sempre um caminho, ele é a luz, ele é amor, ele é vida e é tudo isso que nós precisamos. Que Deus abençoe você.